NFL, etc. 184, terça-feira, 28 de maio de 2024. Eu sou o Ticas. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já vou te falar uma coisa, já um disclaimer de primeira, tá? Já vou te deixar avisado. Este podcast é militudo. Ele é lacrativo, ele é repleto de mimimi. Aqui a gente não passa pano, nem faz vista grossa pra opinião bosta, tá? Vamos deixar só nesses termos. Se você quiser ouvir só opinião que bate com a sua, é melhor você gravar o seu podcast aí de NFL. A gente não vai ficar falando só de campo, aqui não vai rolar. Agora, se você quiser discordar da gente, manifestar o seu descontentamento, aquele embate democrático, aquela troca de ideias saudável, porra, tá tudo bem, tá ótimo. É pra isso que a gente tá aqui mesmo. Vocês serão muito bem-vindos. Mas o NFL é NFL e etc. Esse podcast começou na época da pandemia, na época de George Floyd, justamente porque os outros podcasts independentes de NFL não falavam de bastidor, não discutiam política, só queriam falar de campo e bola. Nem se a gente quisesse falar de campo e bola, de planilha, a gente dava conta aqui. A gente tem que falar de etc. Então já vou começar com esse disclaimer. E aí, para me certificar de que esse nosso lema, essa nossa missão, essa nossa visão estão completamente alinhados, eu chamo ele, o nosso assessor de comunicação profissional, o nosso decano, nosso veterano, nosso quase baiano no axé e na torcida pelo time da Bahia dos Estados Unidos, o Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli, o que dizer para quem nessa altura do campeonato, pleno 2024, acha que o mundo tá muito chato? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Então, Ticas, numa semana que tem polêmica com o Samurai Negro, Godzilla disparando raio rosa e Kong pai solo com rabinho de samurai, a gente tem que estar no meio, pô. É óbvio, é assim que você ganha relevância. E se você, nosso hater de coração, quiser nos xingar, pode xingar, xinga no amor, que aí, ó, quanto mais você engaja, quanto mais você dá views, é nóis. Não tem problema. Aqui nós estamos todos abertos à crítica. Agora, se você quiser puxar o mundo para trás, eu acho que tem um pouquinho de noção de que você não vai conseguir. Ou seja, você vai ser atropelado pela modernidade. Um beijo. Cara, pela primeira vez, eu me senti essa galera que fica lacrando só pra ganhar like. Eu me senti, pela primeira vez. Foi falar de Harrison Butker, os views tudo estouraram, comentário. Ficou parecendo que a gente fez de propósito. Mas não, é nossa opinião mesmo, tá, gente? Tá de boa discordar, mas a gente não faz só pra ganhar like, não. Tá? Foi coincidência do destino. Esses kickers, eles estão demais. E falando neles, olha quem está de volta aí, ó. Um homem que não aguentou a emoção da notícia do Hard Knocks Off-Season, junto da divulgação do uniforme mais feio da história do time dele. Fala, Magal! Passado o susto, seu coração já tá recuperado, tá pronto para mais uma temporada aí cheia de emoção do nosso gigantão? Fala, meus amigos do NFL, etc. Sim, Tica, sim. Que uniforme horroroso, cara. Meu Deus do céu. Olha, parabéns aí pra equipe de design do Giants, tá? Excelente. Um século de uniformes retrô pra você escolher, você pega o mais feio. Tá de parabéns. É uma pena, né, Tica? Você falou aí deu o disclaimer da lacração. É uma pena ter bom senso, né? Esse que talvez seja o nosso problema aqui, né? Um excesso de bom senso. Né? É paciência, né? É o que você falou. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não estamos nem aí. Deixa eu aproveitar para responder o Flávio Venâncio. Ele está perguntando se eu estou de Commanders. Ô, Flávio Venâncio, me respeite. Eu estou com a camisa do meu grandíssimo Chimangos, em homenagem ao Rio Grande do Sul. Estou aqui com a camisa do time de Carlos Barbosa, que também foi afetada pelas chuvas. Então mando aqui meu abraço para a galera lá do Carlos Barbosa Chimangos, que nos recebeu tão bem. Estão aqui fazendo uma homenagem. Mas se alguém me mandar aí uma... Se o ouvinte do NFL, etc., em vez de ficar mandando opinião maluca, opinião de hater, quiser me mandar uma jersey dos Commanders, eu visto aqui no episódio também, não tenho preconceito não. O time é feio, não o Chimango é maneiro. O time de Washington é feio, mas esse grená e dourado é maravilhoso. Essa combinação de cores aí, ó, fantástica. Ao contrário do uniforme retrô do nosso New York Giants.
Inclusive, ó, nosso Vitor Leme, que será muito citado daqui a pouco num bloco aí, ele já chegou dando o seu boa noite gigantes, não os de Nova York. Então já tá com alguma rixa, alguma rusga diretamente com você, tá, Magal? Daniel Genro também chegou na área, mandando as suas saudações Purple Black. Ele que tem muito bom gosto, assim como o Ticas, e torce para o nosso glorioso Baltimore Ravens. Flávio Venâncio está sofrendo com o Corinthians, mas amanhã escuta. Primeiro ele falou que estava sofrendo com o Corinthians, escuta amanhã. Aí depois ele veio e deu a cornetada no Magal. Valeu, Flávio. É disso que a gente gosta, meu garoto. Nosso Flávio Escolástico também tá na área, dando seu alô. Rafael Santos diz que não é um filme do Nolan, mas ele vai deixar aquele like. Rapaz, a discussão cinematográfica no grupo NFL etc. Diretoria hoje, eu vou te contar, tá? Coisa fina. Agressões, balbúrdia, ofensas, e você acha que uma terça-feira de off-season não tá acontecendo nada, é só porque você ainda não faz parte da NFL, etc., diretoria. Porque eu vou te contar, hoje o pau quebrou naquele lugar, né, olha? Apoia.se/NFL, etc., para poder participar de discussões nem um pouquinho embasadas e todas chutadas de trás da orelha de quem tá participando por lá. É para isso que a gente abriu o grupo. É para isso e... Nosso coração se enche de alegria de ver o grupinho se ofendendo, tudo numa boa, tá? Ninguém leva pro pessoal, não. Mas se ofendendo aí, aquela passivo-agressividade ali, de um com o outro por conta de diretor de cinema, cara, a gente fica muito orgulhoso, tá? Maravilhoso. Faça parte você também. E o Gabriel Chaves também chegou, dando o seu boa noite, deixando aquele abraço, deixando o like. Você que tá passando aí de bobeira, não vai ouvir inteiro, não deixe de deixar o seu like, tá? Ajude a gente a vencer esse algoritmo aí, porque tem dia que é brabo, tem dia que o algoritmo só traz pessoas maravilhosas comentando os nossos posts, tá? Mas chega de ranço, vamos pro que interessa. Hoje um esquema um pouquinho diferente. Começamos como sempre com headlines, seguimos como sempre com treta na TL, e aí está de volta o nosso Pergunte Etc. Nossa, tem de tudo esse Pergunte Etc, tá? Não perde não. E pra fechar, como sempre, tem ele, nosso glorioso TD ou Fumble. Faltou mandar um abraço pro Diego Vidal, diretamente de Portugal, dizendo que esse ano ele deve ir ver Giants e Panthers na Alemanha. Ô Magal, antes da gente começar com as notícias, faltou você comentar, no episódio passado a gente fez o review do calendário aqui com o nosso MM, e aí você estava esperançoso de repente, numa próxima temporada, ver os Giants no Brasil. Agora a chance diminuiu, e não só os Giants vão ter que ir para a Alemanha, como o jogo pior disparado, na teoria. Lógico, quando começa a temporada tudo pode mudar. Mas no papel, o pior jogo disparado da série internacional é justamente o que o nosso Diego Vidal vai poder acompanhar lá, um Giants e Panthers. O que você achou de ter o seu time nessa situação? Eu fico triste porque provavelmente não vem ao Brasil, né? Porque já marcou o seu check aí nas viagens internacionais, carimbou o seu passaporte. Contudo, Ticas, acho sim que pode ser um jogão. Eu lembro que um dos jogos do Giants que ninguém dava nada, foi um jogo em Londres também, eu não lembro contra quem foi, se foi contra o Jaguars, acho que foi contra o Jaguars. O Landon Collins fez uma interceptação no jogo que foi coisa fina, foi coisa maravilhosa, pô. Foi um jogo bem maneiro e a galera também não tava dando nada. Então, é isso aí, vai assistir o Giants e Panthers sim. Se tiver algum souvenir lá, pode guardar e manda pra nós aqui, um guardanapo, um panfleto, qualquer coisinha é nóis, tá? Vai assistir sim que vai ser um jogaço. E falando em Panthers, quem sempre tá na área é ele, o representante, acho que o único representante da torcida Carolina Panthers na nossa audiência, o Andrew Zanforlin, deixando seu abraço para assistir depois e lembrar que o Panthers é gigante. Inclusive, ele te mandou uma mensagem muito carinhosa, né? Ele se sentiu muito recriminado quando a gente estava falando mal desse jogo na semana passada, Magal. Então, deixo aí o espaço para você se solidarizar, já que vocês estão nessa juntos. Ué, tá aí, ué. Eu já digo e repito. Será um jogaço. Está gravado aqui, registrado. Quando a gente chegar lá e for um jogão, aí vai a galerinha da imprensa canalha falar, não, é porque veja bem, foi um jogo que estrategicamente... Uma porra, ninguém tava esperando nada, o Magal falou primeiro que vai ser um jogão. A gente pegou a reclamação do Andrews, já encaminhou para nossa corregedoria, para nossa ouvidoria, tá? Medidas serão tomadas, mas é tipo a NFL. Ela abriu uma investigação, ela vai apurar a veracidade dos fatos, no momento devido, eles vão trazer aí, né, a punição devida, caso ela seja cabível.
E como não é aposta, eu acho que não vai ter suspensão. Verdade. Olha quem chegou aqui na área, ó. Tava sumidaço, nosso Thiago Werneck, tropeirão. Tava sumido da live, tá sumido do nosso grupo, ele que é apoiador também do NFL de CS Diretoria. Mas é assim, torcedor do Patriots é assim, quando tá na baixa, eles dão uma sumida. Aí quando faz uma graçola ali, ganha um joguinho de divisão, eles aparecem, todos sapequinhas. Mas valeu pela presença, garoto. Bem-vindo de volta. Um abraço. Tá na esquenta do Mengão. Daqui a pouco tem. Então vamos dar andamento aqui, porque daqui a pouco tem Libertadores. E vamos que vamos. O kicker do Washington Commanders, o Brandon McManus, foi acusado de assediar 2 comissárias durante voo do seu antigo time, do Jaguars, a caminho dos Jogos Internacionais de Londres no ano passado. As vítimas processaram o jogador e também o time do Jaguars. Por que o time do Jaguars? Porque, teoricamente, o time falhou na gestão de um ambiente de trabalho seguro para prestadores de serviços contratados e o valor total da ação ultrapassa a casa de $1 milhão. Depois de toda a rebordosa na semana passada do Harrison Butker, a notícia dessa semana que tomou conta das manchetes da NFL é o Brandon McManus acusado de assédio sexual. Meu psicólogo, o que deu na cabeça dos kickers da NFL? Conta pra mim. Cara, sinceramente, eu também tô me fazendo essa pergunta. Porque quando eles ficavam quietinhos lá, era tão bom, né? Lembra dessa época? Que eles não abriam a boca, não davam declaração polêmica. Eu vou dar uma dica tanto pro McManus quanto pro outro imbecil lá, que eu prefiro nem falar o nome. Sigam o exemplo de Cairo Santos. Você vê Cairo Santos em confusão? Você vê Cairo Santos dando declaração polêmica? Não, ele vai do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho. Sigam esse exemplo. Parem de dar close errado. Que coisa horrorosa. Aí a gente tá aqui no meio de 2024 e eu tenho que explicar pro sujeito que ele não pode abusar da mulher, que ele tem que respeitar a pessoa no local de trabalho dela. É muito difícil, cara. Não é possível. Aí depois vem os haters aí, né, vem comentar que não, que o McManus tá certo. Então faz o seguinte, filho. Vai lá, pega seu dinheiro, compra a camisa do Butker mesmo, compra a camisa desse povo, seja bem otário, gaste seu dinheiro, já que você não basta ser besta, tem que ser besta e perder dinheiro. Então vá, perca dinheiro e faça essas besteiras todas que você está querendo fazer. Agora, não vem achar que isso aqui é comportamento de gente, né? Porque, me desculpa, não é. E aí, de novo, né? Seria tão bom se a NFL botasse o pau na mesa e desse uma punição, em vez de ficar correndo atrás de jogador que faz apostinha de vamos ver quem faz mais pontos, sou eu, você. Não, chama a polícia. Não. Pega um maluco desse aí, dá 4 jogos de suspensão pra ele, dá 6 jogos de suspensão pra ele, deixa o time sem kicker. A galera muitas vezes não sabe, mas o kicker é uma das posições que mais fica com a fichinha pronta no RH. Os caras cortam o kick, tiram o kicker, mas assim, sem a menor dor de cabeça. Aí o cara fica dando close errado, começa a temporada, ele erra 2 extra point, ele erra um field goal de 30 jardas, aí a coisa vai ficar feia pra ele. É melhor ficar quietinho, volta ao silêncio, que é a língua principal de vocês. Eu fico à vontade para falar, porque vocês sabem que, pra mim, kicker é morrer de fome, né? Eu ia pra 2 toda hora e na hora de tentar o field goal eu ia pra 4ª descida. Então, se eu fosse treinador, head coach, eu provavelmente nem ter kicker eu teria. Se precisasse chutar, eu entrava lá, que a minha canhota é calibrada. Mas, falando sério aqui, eu acho que não adianta a punição pessoal, Ticas. Acho que pode processar o quanto quiser, tiver, e suspender o jogador, porque enquanto isso não for cultura, enquanto o time não forçar isso, a instituição Jaguars, por exemplo, né? A instituição Kansas City Chiefs, a instituição Miami Dolphins, né? E aí eu vou lembrar que o Miami Dolphins soltou aquele do Empty Fluffy Gestures e é uma das instituições na NFL que mais trabalha essa coisa da diversidade, da equidade e que bota os caras sentadinhos lá para fazer curso. Acho que enquanto a instituição não tomar uma posição, isso não vai mudar nunca. Eu tô com o Magal que o kicker, ele é mais dispensável comparado com as outras posições, todas as outras posições. O Commanders, muito provavelmente, não vai ficar preocupado numa grande defesa do McManus por conta de um problema que ele teve na época de Jaguars. Então a chance deles se manifestarem e já soltarem a mão, deixarem ele resolver esse problema para lá, é muito maior do que se fosse um outro jogador.
Agora eu preciso só fazer a gente, por motivo aqui de facilitar também, título do episódio, de montar pauta, a gente brinca, de certa forma, que os kickers estão malucos. Mas existe uma diferença muito grande entre ser um conservador e defender ideias que a gente discorda, a gente achar o cara meio babaca nesse sentido, que foi o caso do Butker, com o cara passar a mão, se esfregar e oferecer dinheiro para a comissária de bordo dançar ralando nele. Então, tem que deixar clara essa diferença, que a gente sabe muito bem, a gente não coloca no mesmo balaio, são coisas completamente diferentes. O McManus é caso de cadeia de polícia e o Butker a gente só acha ele um bobão, tá? Basicamente é isso, para não falar outra coisa. Tem que traçar essa linha. É o primeiro passo, cara. É o primeiro passo. Vamos lembrar que vai do Butker pro McManus. Você não passa, você não sai e clica e vira um McManus da vida. Primeiro você pensa com o Butker para depois agir com o McManus. Então, se você tá do outro lado e não tá entendendo, você não tá entendendo como é que são as gradações, né? É um funil. A gente se preocupa, mas o que a gente tem de evidência, a gente não pode fazer essa ilação. Claro, a gente tem que diferenciar um caso do outro, apesar da gente colocar. Mas a correlação no mesmo é correta, né, Magal? Como é que fala? Não é porque um veio depois do outro, mas é uma gradação. Tanto que o próprio Scholástico lembra que todos os jogadores do Chiefs que foram questionados sobre as declarações do Butker, eles falaram que ele é um bom cidadão, que ele é um cara legal, mas que eles discordam desse pensamento dele. Até aí tudo bem. Agora, ninguém vai vir defender o McManus e falar que não, ele é legal, gente boa no vestiário, mas ele tem esse probleminha de querer passar a mão nas meninas de vez em quando. Isso aí tá em outro patamar de gravidade, né? Não vamos colocar no mesmo balaio não, porque aí é até um pouco injusto com o bonitão arrombado lá dos Chiefs. Pablo Bira também chegou na área deixando seu boa noite, dizendo que amanhã ele escuta. Importante é escutar. Valeu demais, querido. Outra notícia, agora uma notícia mais leve, essa é boa. Essa é boa principalmente para quem gosta, não só de NFL, mas também gosta daquele true crime, tá na moda, né? Documentário de crimes reais. O Amazon Prime Video confirmou que está produzindo um documentário sobre o Chiefsaholic, aquele fã dos Chiefs que assaltava bancos fantasiado de lobo para financiar as suas idas aos jogos do time, tanto dentro quanto fora de casa. Então, imagina, juntou NFL e crimes reais, um assaltante vestido, fantasiado de lobo, é um sucesso sim ou com certeza? Ô, Ticas, eu vou te dar mais um passo, cara. Se a Amazon Prime fizesse não só True Crime, fizesse um realismo fantástico, fingindo que ele se transformava em lobisomem para assaltar os bancos durante a noite, eu acho que seria perfeito. Seria o roteiro perfeito. Eu seria fã da série, apesar de ter um medo danado de lobisomem. Considerando o nível da discussão cinematográfica que estava rolando hoje lá no NFL de 7 diretoria, eu me pergunto, né? Eu não vou nem soltar essa para não dar confusão, mas qual seria o diretor ideal para dirigir uma obra-prima dessa? Porque não pode ser qualquer um, né? E aí você vai vir com um Coppola, um Scorsese, um Wes Anderson, um Nolan. Então, olha as possibilidades que existem aí. Mas parabéns para a Amazon Prime, né? Em vez de ficar fazendo sériezinha marromeno, vamos pelo menos contar uma história que seja interessante, né? Cara, já estou ansioso. Gosto de um true crimezinho. Gosto. E a última notícia, também policial. Na verdade, essa é mais judicial, nem tanto policial, né? O fotógrafo que foi supostamente agredido pelo Rashee Rice lá numa boate em Dallas retirou a queixa contra o jogador. Então agora ele aguarda uma eventual suspensão da NFL relacionada apenas àquele acidente que ele provocou batendo pega de Lamborghini contra a Corvette. A parte da agressão aí, brigando na balada, já não tem motivo de gerar uma punição. A NFL, por enquanto, tá quietinha. O Rashee Rice pelo menos tirou uma ocorrência das costas, sobra a outra. Vamos ver quando que isso aí vai ser anunciado. Alguma coisa vem, né? Vamos ver. Bora de treta! Essa é boa, hein? Entrando no seu último ano de contrato, ao ser perguntado sobre a sua renovação, o Dak Prescott teve a cara de pau de dizer que não joga por dinheiro, que ele deixa isso por conta do agente, das pessoas de negócios, que ele só se preocupa com aquilo que ele pode controlar. No ano em que Jared Goff quebrou a banca,
estourou de ganhar dinheiro lá em Detroit. Apesar desse papinho mole do Dak Prescott, ele pode esperar uma remuneração maior que a do Goff, menor que a do Goff, ou a mesma do Goff? Em que patamar vai vir o salário de renovação do Dak Prescott lá em Dallas, ô Magal? Cara, aí vocês ficam querendo que eu defenda o Dak Prescott. Eu até tento, apesar dele ser, né, elemento desse império do mal chamado Dallas Cowboys, eu tento, mas ele não se ajuda. Que tipo de comentário é esse? Eu não jogo pelos títulos, eu não jogo pelo dinheiro, eu jogo pelos títulos. Ou seja, eu não jogo por aquilo que eu não tenho. Amigo, você não joga pelo dinheiro, não? Então faz o seguinte, abre o seu cap. Abre o seu cap. Fala assim, eu quero assinar um contrato no valor simbólico de $1 por jogo. Pega o meu salário e contrata uns alvos pra mim, pelo amor de Deus. Mas, se você quiser uma dica de uma pessoa que tem uma certa experiência com recrutamento de seleção, eu te diria o seguinte, abre o seu cap e pede para eles contratarem, só entre nós aqui, ó, um treinador de quarterback. Um treinador de quarterback. Paga o cara um dinheirão. Imagina o Jerry Jones chegando em rede nacional falando assim, eu vou pagar o salário do Dak Prescott pro melhor treinador de quarterbacks que me aparecer na porta do estádio aqui amanhã. Cara, o que vai ter de gente correndo, pegando o voo para Dallas, road trip para chegar lá? Faz isso. Tem muito mais chance de sucesso. Porque título, querido, desde os anos 90 que vocês não têm. Cara, eu, no caso aqui, eu gravo pelas vitórias que a gente tem no NFL, etc. De acumular haters, de tomar xingo na internet. Essas são nossas vitórias, por exemplo. Mas o Dak Prescott não pode falar sobre títulos que não tem nenhum. O título tem no Dallas Times, na Folha de Dallas, que ele tem. Esse título, né? Manchete, alguma coisa assim. Né? Perdeu mais um, eliminado de novo. Mas sabe quem não jogava por dinheiro? O seu Tom Brady. Esse reformou o salário várias vezes, o contrato, para poder abrir espaço, para poder pagar mais pro Gronk, para poder pagar mais pro Edelman, para poder arrumar um defensor bacana, arrumar a linha ofensiva que proteger ele. Esse reformou o contrato. Esse pode falar, eu nunca joguei por dinheiro, e nunca jogou mesmo. O senhor Dak Prescott só pode falar isso se ele não sentar na mesa agora com o Dallas e exigir um caminhão de dinheiro para uma possível renovação, que provavelmente vai ser o que o agente dele fará. Por quê? Porque o seu Dallas Cowboys pode pagar, e ano que vem nós estamos na seca, mas daqui a pouco a gente aborda isso no Pergunte Etc. Mas é isso, cara. Não vai ter muita saída. O Tua tá no mesmo caso, né, Wally? Já mirando renovação até agora, foi perguntado e não tem proposta oficial, e aí é claro que o parâmetro tanto pro Dak quanto pro Tua vai ser o contrato do Goff, que a gente lembra que na média ali tá na casa de 52, 53 milhões por ano. Sim. E aí onde que você enquadra o Tua e o Prescott comparado com o Goff? Vocês acham que vem para mais ou vem para menos, ou a mesma coisa, estão no mesmo nível ali, perto do que já produziram, do que o time oferece para eles? Qual a expectativa de valor para esses dois comparados com o Goff? Do que o Goff, o Dak Prescott está abaixo porque ele teve armas melhores e um time mais estruturado para ele, jogando para ele. O Goff foi trocado no meio dessa confusão e entrou num time em completo rebuild. E mostrou que é um líder e que liderou esse Lions numa vitória de playoff. Então ele está acima do Dak Prescott para mim nesse tempo que estão na liga. O Tua tem um grande problema de não ter uma vitória, né, assim, grandes resultados para ele, e a minha esperança é que ele, nesse ano, decidindo o contrato, resolva soltar o jogo completo e resolva dar o próximo passo para ser maior do que o Goff. Mas, para mim, ele está ainda atrás, inclusive, do Dak Prescott. Eu não acho que o Dak Prescott está em posição de requerer nada, não, cara. Porque, ao contrário de outros QBs, vamos dizer, dessa mesma faixa, ele tinha um mega alvo nas mãos, que era o Sid Lamb, né, cara? Então, assim, ele poderia ter usado essa conexão com o Sid Lamb para pelo menos aparentar que tem uma performance melhor. Mas você vê que com o Sid Lamb, e mesmo rolando umas hero ball, assim, de
Não Hero Ball no estilo Mahomes dele sair do pocket, mas umas Hero Ball de Sid Lamb, pelo amor de Deus, pega essa bola aí pra salvar a campanha. Mesmo assim, ele não conseguiu gerar nem essa falsa impressão de que ele joga bem. Magal, ele teve Dalton Schultz de Tyrant, pô, que jogou muito com o calor agora no técnico. E uma defesa que conseguiu fazer um jogo também bem bacana, assim, que colocava o ataque em boas posições em campo. E o cara simplesmente não consegue, cara. O Dak Prescott é o Moisés da NFL, cara. Ele não consegue, assim. Teve uma defesa boa, não conseguiu. Teve alvos bons, não conseguiu. Você imagina quanto QB muito pior do que ele. Vamos pegar um Trevor Lawrence, por exemplo. Você imagina um Trevor Lawrence com o Sid Lamb na mão, pra poder dar uma salvada ali. Pô, tinha feito muito mais coisa, entendeu? Então, desculpa, Dak Prescott. A gente tá falando isso aqui, cara. Sai do Cowboys, cara. Vai fazer a sua carreira em outro canto. Essa relação já azedou, não vai pra canto nenhum, meu filho. Deixa eu só te deixar feliz, Magal. Vou lembrar que ele perdeu um jogo de playoff pra o tempo, né? Ele estourou o tempo. Sim. Você acha que eu não me lembro dessa obra de arte? O Arthur Fraser aqui no Instagram, ele também acha que... Aí eu não sei se ele tá falando especificamente do Tua, do Prescott ou dos dois, mas ele fala que é menor também. Né? Que o contrato, se você for usar o Goff de parâmetro, tem que vir abaixo. E aí é engraçado, porque quando eu pensei na comparação, até por conta do teto, o Prescott é mais móvel que o Goff. E o Tua tem sempre um brilhareco que a gente nunca consegue determinar se é por conta de talento puro ou se é o sistema que é muito bem montado pelo McDaniel, que é um gênio de ataque. Então a gente fica sempre nesse dilema. E aí com vocês conversando e a gente racionalizando a comparação, eu vou concordar. E quem diria que em pleno 2024 a gente falaria que o Goff com 53 milhões está um patamar acima tanto de Prescott quanto de Tua. É muito interessante a reviravolta que o Goff conseguiu promover na própria carreira. E ele ganhou o respeito, não só nosso aqui, que a gente já esculachou muito lá no início do podcast, e da imprensa, da torcida no geral. Ele conseguiu reverter essa imagem jogando bola, né? Baixando a cabeça, trabalhando e melhorando. É bacana de observar essa reviravolta. No deserto, poça d'água é piscina, viu, Ticas? É verdade. O Goff promoveu uma reviravolta muito legal. Ó, outra treta boa, já que a gente tá falando de dinheiro, contrato, em participação no podcast Steelers DB, o mais novo linebacker do time, o Patrick Queen, saudade, disse que escolheu jogar em Pittsburgh, mesmo ganhando aí de 3 a 4 milhões de dólares a menos no ano, porque ele tinha o desejo de fechar com um time contender, que ele chegou a ter propostas de outros times aí, que pagariam na casa de 17 milhões anuais, e ele fechou com os Steelers por 13 e um pouquinho, menos de 14. Aí a pergunta é, ele errou só uma ou ele errou 2 vezes na hora de tomar essa decisão? Olha. Ô, Queen, é o seguinte, o Steelers parece perdido desde o kickoff, né? Desde o retornador de kickoff que eles estão querendo botar, o Justin Fields. Então, meu querido, eu acho que você deu aquele tiro no escuro e deu água, tá? Eu não acredito que o Steelers seja contender, pelo menos nesse ano. Pode ser que isso vire uma tendência e que algo aconteça, clique, pode ser. Mas esse ano o Steelers não vai, não. Talvez ali com muita sorte dar aquela beliscadinha de playoff numa conjunção de fatores. Talvez. Mas eu não vou dizer que ele errou 2 vezes não, Ticas. Eu não vou dizer que ele errou 2 vezes não, porque eu não sei quais foram esses outros times que ofereceram mais grana. Se o time era uma draga completa, aí, cara, aí eu prefiro pelo menos estar embaixo do Tomlin, entendeu? Porque pelo menos eu tô com um head coach que é um cara que é muito bom, sacou? Pelo menos isso. Nós vamos lembrar da torcida de Pittsburgh, falando Tomlin 98, 89, 98, 89, pois 76. Era isso que eu ia falar. O cara tá no 2º contrato. Ele acabou de expirar o contrato de calor, os Ravens não renovaram. Ele teve o melhor ano da carreira nesse último ano lá em Baltimore. E aí é a hora dele encher o cofrinho, fazer um contrato mesmo num time ruim, comer a bola, porque quem tá analisando, quem tá vendo tape, tá vendo que o cara tá arrebentando mesmo num time que tá perdendo todos os jogos. Isso é fato. E aí depois que ele fez a casa forte do Tio Patinhas lá na casa dele,
Aí sim, no terceiro contrato, ele vai para ganhar o mínimo num time contender de verdade. Ele vai para um São Francisco, ele vai para o Chiefs, ele volta para Baltimore ganhando pouco. Não tem como ele achar que no segundo contrato ele vai para Pittsburgh, que não sabe nem se vai de Russell Wilson, se vai de Justin Fields, o que vai acontecer. Aí beleza. Ele, na entrevista, ele falou que ele nunca jogou num time com um retrospecto negativo, é verdade, nos anos dele em Baltimore. Ele sempre beliscou aí um playoff, ou se não pegou playoff, mas ficou ali na beirada até a última temporada. Né? Ficou com retrospecto positivo, mas não entrou nos playoffs, e ele nunca se imaginou jogando num time que teria um retrospecto negativo. Não é a hora de você decidir isso, né? Contender de playoff, aí tem um monte, pô. Às vezes até pagando mais. Para você chegar no wildcard e perder, aí tem um monte, né? Se você quer contender mesmo, tem que ser lá na frente. Veterano, pega o mínimo, ó. Já conquistei minha segurança financeira, e vai. Mas não no segundo contrato, você não pode escolher por isso. Ah, porque é cultura forte, eu gosto do Tomlin. Aí beleza. Mas falar que esse Pittsburgh é contender, ainda não, né? Calma lá. O Vitor Leme aqui, ele falou a mesma coisa, ó. Ele errou as duas vezes. Quem escolhe jogar com Russell Wilson comandando o time em 2024? Complicado, né? Ticas, vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa aqui rara. Atenção, internet. Aprenda porque isso é possível. Ticas, pensei sobre o que você disse e vou mudar de opinião. Você tem razão. Você está certo, eu estou errado. Ele não deveria ter feito isso. Viu, internet? Ainda estou vivo. Viu? É possível admitir que estar errado e mudar de opinião. Estou vivo aqui. Dou update se alguma coisa acontecer. Vai chegar a hora, né? Ó, o nosso Arthur que comentou lá no Instagram, inclusive é parte da gloriosa torcida, a segunda torcida oficial de todos os membros do NFL, etc., diretoria, que é a torcida Detroit Lions. Então, tá pedindo para falar do Lions, fica aí que lá no Pergunta Etc. vai ter bastante coisa do Detroit Lions. O nosso Arcanine, que não está em Portugal, está em Kansas, chegou falando que hoje ele tem treino e ele volta a reforçar que Rei Leão, animação de 94, era a previsão da dinastia justamente de quem? Dele mesmo, do Detroit Lions. Só não esperavam que só chegaria 30 anos depois. Então, teve até essa parte aí, tá? Filmes da Disney hoje, lá no nosso grupo de apoiadores. O Alexandre Gresserpa chega perguntando se os Jaguars têm ou não culpa no caso McManus. Então, não vamos nem deixar a pergunta certa, vamos só finalizar, já que a gente acabou de falar no Headlines. Eu acho que é justíssimo se é um voo fretado e se você contratou um funcionário terceirizado que foi assediado por um jogador seu, eu acho que essa culpa tem que ser solidária sim. Se fosse fora do ambiente do time, ou mesmo durante a viagem em Londres, mas no momento de folga do jogador, ele foi pra rua e cometeu um assédio, aí eu não sei se essa responsabilidade solidária poderia ser aplicada assim judicialmente. Mas dentro do voo contratado pelo time, eu acho que faltou um pouquinho de gestão, faltou um pouquinho de cultura. Vamos lembrar que é o time que estava com o Urban Meyer abandonando um voo de volta junto do time para dançar na boate, passando a mão mas aí consensual, né? Também não, para ver os netos. Vamos diferenciar também, porque a dele pelo menos foi consensual. Mas é um time que a cultura é um pouco complicada. Um abraço pro nosso Bogão, né? Daquele grupo lá de um podcast extinto que a gente tem muita saudade. Mas a cultura do Jaguars é complicada e mais uma prova tá aí. Mesmo com o Doug Peterson tendo dado uma melhorada aí no ambiente, ainda tem um kicker passando a mão na comissária de bordo num voo do time. Então acho que a responsabilidade do Jaguars é solidária sim. Eu vou lembrar que o próprio Urban Meyer deu um bico no kicker, no Josh Lambo, né? Os kickers estão sempre em confusão mesmo por lá. Mas vou falar, só falando de culpa, eu de novo coloco a culpa um pouco mais em cima, né? Não só dessa cultura do time, mas na responsabilidade mesmo, né? A gente sabe, e aí o Magal já embarcou comigo em algumas viagens com aqueles 60 brutamontes do time do Imperadores, as nossas viagens eram comportadas até a página 2, né? Assim, a ida era sempre tranquilaça. Na volta ganhou o zaralho mesmo, mas não tinha assédio de ninguém, pô. Entendeu? Então não tinha essa coisa. Todo mundo ficava meio maluco assim e tal, mas dentro do possível da comemoração de uma vitória. Não teve ninguém descendo nas paradas e puxando garçonete e tal. Então, ou seja, nem numa instituição que não está te pagando salário para poder você jogar, você tem um mínimo de civilidade, né?
Então, poxa, isso é trabalhado na cultura do time. E isso pode ser tanto no amador quanto no profissional. Aliás, no profissional tem que ter mais compromisso com isso. E tem outra coisa também. Num voo fretado, com 50 e tantos jogadores. Porque mesmo os que não estão escalados, eles participam das ações do time. É o Eles 100 viajam caralhado. juntos. Vamos botar 20 isso e aí. tantos técnicos, staff, comissão técnica e waterboy e front office. 20 e tantos, 30, se bobear mais. Mais uma galera de imprensa que tem o hábito de viajar cobrindo. Pessoal do social media. Cara, muito dificilmente não tem testemunha. Então, assim, todo mundo tem direito à ampla defesa também. É importante a gente sempre lembrar. Não vamos sair condenando o cara, mas muito dificilmente não teve uma testemunha presenciando ali e que se omitiu. É muito difícil, caso isso tenha acontecido de fato, que alguém não tenha visto e tenha levado na brincadeira, como a gente tem o costume de ver. Né? O Robinho tá aí para comprovar, com áudios, com podcast aí, com uma matéria gigante do UOL, de como que os parças reagem numa situação dessa. Então, vamos aguardar, mas tudo indica que os Jaguars, como organização, tem culpa nesse cartório aí também. Para fechar o nosso treto, uma mais leve também. Vamos. A gente pesa a mão, a gente suaviza. Pesa, suaviza. Vamos com uma mais leve. A caminho da sua 4ª temporada, com a opção de 5º ano do seu contrato garantida, o tight end dos Falcons, o Kyle Pitts, disse que ele está se sentindo um super rookie, já que o time passou por uma revolução e chega em 2024 com um novo quarterback, um novo sistema de ataque e um novo regime, um novo comando. Veterano, no 4º ano, pode se considerar um super calouro? Até onde vai a paciência? Vamos lembrar que ele foi um dos prospectos mais hypados de tight end dos últimos tempos. No primeiro ano jogou bem, se eu não me engano ainda era o Matt Ryan. Aí depois também, coitado, veio Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Marcos Mariota. Aí, Até que ponto a gente ainda pode ter paciência com o Kyle Pitts? Ou esse carimbo de bust tá ficando cada vez mais forte aí nas costas do Tarente? Ticas, eu vou pegar o meu paninho aqui e vou dar uma passada boa aqui pro Kyle Pitts, porque, de fato, ele foi o tight end draftado mais alto na história. Então pensa bem assim, nenhum outro tight end, Gronk, o Dalton Schultz mesmo, que a gente comentou de mais cedo, nenhum desses foi draftado tão alto igual ele. Então a hype que ele veio foi gigante. Mas ele veio para o Atlanta Falcons, né, cara? E assim, pô, é muito difícil o tight end brilhar num time disfuncional, assim. Eu entendo o comentário dele de Super Rookie, que é um pouco assim, cara, mudou tanto o negócio aqui que é praticamente como se eu não soubesse nada, como se eu estivesse chegando aqui hoje. Eu entendo o comentário dele. Então, assim, eu vou dar uma passada de pano, assim. Esse ano eu vou passar o último pano para ele. Mas, de fato, se esse ano não for, aí realmente, aí eu acho que tem que partir dele buscar ir para um outro time. Aí ele tem que começar a pedir uma movimentação aí. Se ele ainda tá lá no Atlanta Falcons e ele tá animado com essas mudanças todas, eu vou passar esse paninho porque, assim como a gente comentou aqui que o Jared Goff se reinventou, quem sabe o Kyle Pitts também não consegue se reinventar aí se o nosso amigo, né, Kirk Cousins funcionar no sistema, ou quem sabe, segura aí o Wallace, tudo que o Kyle Pitts precisava era de um Penix. Às vezes era só isso. Com o Penix ele fica feliz, joga solto, joga moleque e de repente começa a brilhar. Eu já ia falar isso. Eu não sei quanto ao Kirk Cousins, porque eu acho que a preferência dele realmente é jogar com as bolas um pouco mais profundas e tal, embora ele tenha feito uma boa dupla na época do Kyle Rudolph, que foi a única temporada que o Kyle Rudolph jogou na vida dele na Minnesota, né? Mas ele tem aí a chance de, com o Penix por trás, injetando ele se desenvolver. Bem, eu fico com a sensação, é inevitável o pé atrás, de que o cara já tá meio que dando desculpa, sabe? Já tá pedindo paciência da galera. Eu tô me sentindo super calouro. Apesar de eu estar no 4º ano, é tudo novo, diferente aqui, mudou. O quarterback mudou, eu não sei como é que vai ser, então tô me sentindo super calouro, tentando aprender aqui o playbook.
Então acho que ele já tá querendo angariar uma empatia aí, uma É paciência. a altitude do Kyle Pitts, né? A altitude dele. Pois é. Já falou que a bola é diferente, o ar é feito, né? Não sei se vai conseguir correr no segundo tempo. É a altitude do Kyle Pitts. Se o cara tá confiante mesmo, ele diz o quê? Nossa, esse novo ataque, ele vai brilhar. O Kirk Cousins é genial. Nossa, o melhor quarterback que eu já trabalhei, o pau vai quebrar, eu tô com expectativa de bater 1.000 jardas. Não, ele, pô, tô me sentindo super calouro. Eu acho que não é um bom presságio pro restante da carreira, não só da temporada, mas pro restante da carreira do Kyle Pitts. Mandar um abraço pro nosso Clintinho Furtado, representante da torcida Atlanta Falcons lá no NFL de Certa Diretoria. E o Alexandre Gresserpo observa, ele que é o nosso contador oficial, atenção, estamos a 0 dias trabalhando sem piadas de Penix. Essa temporada vai ser difícil esse número aumentar. Quando bater no 7, a gente volta para gravar outro e a piada vem também, né? Chegou a hora, hein? Está de volta. Pergunte Cetra. Começando daquele jeito, fofoca. Já vem o nosso Lelinho, o nosso Flávio Venâncio. Pode dono de podcast, baixista de banda de rock ir à festa de peão? Isso mesmo, Patrícia. Mostra quem manda. Ele tá trazendo aqui, né, publicamente para a audiência desse podcast uma coisa de cunho pessoal, que deveria ficar restrita ali ao nosso grupo de apoiadores, né? O nosso cafofinho, né, ali onde a gente fica aconchegado. Mas tudo bem, acontece, né? Fui numa festa de peão, tá? Fui num show de Jorge Mateus, me diverti a valer, tá? Foi um bom show, não me arrependi. 1h40 para sair do estacionamento no final foi um pouco complicado, mas acontece. Voltarei? Não sei, tá? Digo que não sei. Peraí. Mais que o show? A saída do estacionamento durou mais que o show? Basicamente, o mesmo tempo do show foi o tempo da saída. Eu tô passando dessa idade, foi dia de semana, então a sexta-feira de trabalho também foi um pouco complicada, mas quem sabe até a gente esquecer do perrengue, da parte ruim, no ano que vem a gente volta. Por enquanto, não tenho intenção de voltar a shows sertanejos em exposições agropecuárias, não, tá? Fica aí a pergunta. Vou te dar uma dica do Zé Ramalho em Palma. Melhor show de exposições agropecuárias. Em Palma, eu fui num Tunique Tinoco, sorteou uma moto e uma antena parabólica na exposição que a cidade parou. Aquele sorteio, aquela vibração, todo mundo querendo ganhar. A moto entrou no palco no meio do show. Tá na não era bingo, não? Pô, não era bingo pra poder falar assim, aí, 24, aí! No sorteio mesmo, quem fizesse a doação... Balança o saco! Balançar. Se eu ganhar essa parabólica, eu ia ficar feliz também, tá? Não só a motinha, não. Maravilhoso, maravilhoso. Isso aqui é a exposição raiz, rapaz. Esse tal Jorge Mateusão. Agora, uma do nosso Greg, que tá online, mas também já tinha enviado a sua pergunta anterior. Já considerou criar o NBA, etc.? Já. Lá no NFL de Certa Diretoria também rola muito papo dos playoffs de NBA, todos os esportes. Já considerei. Mas a verdade dos fatos é, a gente não tá dando conta nem do NFL, etc. Você que tá ouvindo pode não saber, e não é chantagem emocional, não. Mas a cada final de temporada, a gente tá por um fio de cancelar a continuidade desse podcast, tá? Porque isso aqui dá um trabalho, rapaz. Mas não vamos entrar nesse mérito, não, que o papo tá bom, o clima tá pra cima, né? Não vamos pesar o ambiente, não. Então, tinha vontade, tinha ideia, não ia ser, obviamente, com a nossa participação, porque tem gente que entende de verdade de NBA, acompanha mais de perto. Lá no NFL de Certa Diretoria, eu acho que todo mundo é meio fã de playoff. Quando começa os playoffs, o play-in, na verdade. Quando chega no play-in, finalzinho de temporada regular, aí a gente começa a decidir os seeds do play-in do playoff, aí a gente embarca de vez, de fato, na NBA, porque aí também não tem NFL para competir. Agora, temporada regular, 82 jogos de cada time, gastar mais tempo com pauta, produção, edição, postagem, rede social, não. Não deu, não. Vamos ficar só no NFL, etc. Fica velho muito rápido. NBA fica velho muito rápido. Fica velho muito rápido. Vamos continuar só no NFL, etc. E mesmo assim por tempo indeterminado, tá? Aproveite aí, porque a qualquer momento pode não ter mais. Lá no Instagram, o nosso Caio de Passe, @ Caio Veder, perguntou: Jordan Love merece um contrato novo? Vai você, Wally. Então, eu acho até que merece. Mas preciso dessa temporada para poder provar se ele foi o One Hit Wonder, né? Se foi só uma temporada que ele deu sorte. Na verdade, deu sorte não, estava bem inteirado da filosofia,
toda do time, da equipe, de todo mundo que estava ao redor dele, porque ele ficou vários anos no banco do maluco da montanha Gandalf de Nova York agora, né? Ou então se ele realmente tem talento para poder adaptar esse ataque, esse time à cara dele, que já vai ser esse segundo ano, né? O primeiro ano pode ter sido o resquício do coordenador ofensivo, mas o restinho do Aaron Rodgers. Agora não, agora é o ataque focado nele e tenho certeza que ele deu mais pitaco nessa ofensividade aí que vai apresentar o Green Bay. Mas eu já renovaria com ele pelo menos uns 2, 3 aninhos aí. Acho que ele tem consistência o suficiente para poder mandar esse próximo passo. Eu não tenho os números aqui, mas vamos lembrar que ele assinou aquele contrato curtinho. Por quê? Porque ele estava ali em vias de renovação já do final do contrato de calouro, justamente quando ele assumiu o time depois que o Aaron Rodgers saiu. Então deixou o Green Bay meio indeciso sobre o que fazer. Não podia apostar um contrato desse tipo do Goff, mas aí ele fez uma coisa de baixo risco para os dois. Está renovado por 2 anos e depois a gente conversa. No primeiro ano ele foi bem. Já para esse próximo, eu não lembro os valores, mas eu acho que ele está subestimado. Então, pelo que ele produziu, eu acho que já dá para renovar sim. Não vai ser um contrato do Goff, mas também não precisa ser um contrato tão baixo, se eu não me engano, é na casa de 20 e poucos, ou até menos de 20 milhões. Pelo que ele jogou, pelo que ele pode render, eu acho que já merece uma renovação aí. Sem estourar a banca, né? Sem pesar muito a mão, uma segurança maior para ele poder desempenhar tranquilo ali. Vamos colocar ele no patamar do Dak e do Tua, tá bom. Isso. Ou um pouco abaixo, porque tem menos experiência, mas eu acho que tá justo ali, né? Nosso Anderson Brown, lá vem ele, hein? Lá vem ele. Primeira dele. Vocês ainda botam esperança em Russell Wilson neste século? Minha resposta é não, porque o Steelers tem mais que ir para aquele lugar. Então você vê que é uma pergunta que já vem aí totalmente parcial, né? Uma análise que não tem nenhum motivo além do que dados, parâmetros, né? Para ser analisado. Muito bem, agradecer o Anderson Brown aí, que é um grande defensor das coisas feias, né? O Anderson Brown tem um apreço aí pelas coisas feias, uma estética meio estranha. Mas sobre o Russell Wilson, cara, eu vou ter que concordar com o Anderson Brown. Eu não tô sentindo boas energias do Russell Wilson, não. E pelo contrário, eu acho que tá começando a ficar uma coisa feia, porque parece que quanto mais ele estica o final da carreira, pior fica. E tá aquela coisa meio... Parece aqueles filmes de comédia que o protagonista vai se ferrando até os últimos 25% do filme, aí ele tem a redenção, mas a redenção do Russell Wilson parece que não tá vindo, e eu não sei se vai vir, não. Infelizmente, eu acho que não. Acho que a gente viu foi uma morte lenta e trágica do Russell Wilson. Olha, eu vou apostar no último canto do cisne lá no Steelers por causa da cultura. E o Mike Tomlin precisa dar essa resposta por causa dessa coisa do medium. Mike Tomlin já está pegando nele. Ele já começou a dar resposta atravessada em coletiva e tal. Então, talvez essa combinação do Russell Wilson chegando num time de tradição, a cultura dos Steelers e essa tentativa de resposta do Mike Tomlin pode dar certo sim. Lembrando que o bom negócio é que os Steelers está pagando o mínimo de veterano, o resto do salário é todo do Broncos. E aí, pro Steelers ter um quarterback melhor do que foi Kenny Pickett e Mason Rudolph, com certeza o Russell Wilson vai ser. E pro Russell Wilson, uma estrutura melhor de trabalhar do que foi a que ele encontrou no Broncos, mesmo com o Nathaniel Hackett, tanto quanto o Sean Payton, também vai ser. Então, não bota esperança dele ser o Russell Wilson de Seattle, que em alguns momentos era cogitado para MVP, mas não vai ser aquela perda total que ele foi no Broncos também não. Acho que é um bom negócio esse contratinho aí. Lá vem o Anderson, hein? Sobre os Lions. Concordo que Goff era a melhor opção e única do time. Mas vocês não acham perigoso dar um baita contrato para um cara que já sabemos o teto? Vamos retomar o que a gente já bateu nessa tecla bastante aqui. Não é perigoso, porque quanto mais o tempo passa, mais caro fica a assinatura desse contrato. Então, a gente assustou porque ele foi o primeiro dessa nova leva, do veterano, que já está indo para o 3º, 4º contrato, que não ganhou o Super Bowl, que não é um cara de primeira prateleira, mas que faz o arroz com feijão bem feito. Então, eu não acho que é perigoso, não. Eu acho que os Lions tinham que fazer mesmo. Não sou de ficar discutindo valores, porque é difícil traçar a linha. A gente falou aqui na época da assinatura. 53 é muito? Se fosse 45 tava bom?
eu acho que está de bom tamanho, e os Lions estão mostrando uma gestão muito boa dessa parte de contrato. Vamos lembrar que eles renovaram também o Amon-Ra St. Brown, Penei Sewell, então vou dar esse voto de confiança para o Goff, eu acho que não é perigoso, eu acho que foi um bom negócio para todas as partes. Antes da gente passar para a última do Anderson, eu vou pegar a do Arthur aqui no Instagram, representante também da torcida Detroit Lions, vou jogar para você, Wally. NFC Norte é a divisão mais forte ou mais equilibrada? O que você tá achando da expectativa aí de como vem Packers, Vikings, Lions e Bears para essa temporada? Assim, tirando o Bears, que é mais incógnita, os outros 3 times bem sólidos, com Green Bay e Lions um pouco mais à frente, né? Porque o Minnesota vai passar por uma transição de quarterback, né? O Kirk Cousins durante muito tempo comandou aquele ataque e aí moldou ele à sua feição, e não vai ser mais ele que vai estar lá under center. O Green Bay vem com a consolidação do Love, que eu acabei falando na pergunta anterior, e acho que dificilmente o Lions não repete um bi aí, para poder consolidar realmente. Aí também essa é a sua resposta sobre o Goff. O Goff é tipo o quarterback casa na árvore, né? O piso é alto, mas o teto é baixo. Então, mas assim, é seguro, pelo menos não alaga. Eu acho que não tem como tirar a de mais forte pensando no papel antes de começar a temporada a AFC Norte, não. Porque você vê Joe Burrow voltando nos Bengals, os Steelers se reforçando. Tanto que o Russell Wilson quanto o Justin Fields devem produzir mais do que o ataque vinha produzindo. A defesa já era forte. Teve o Patrick Quinn contratado, tiveram outros bons contratos aí de free agents e draftaram bem. E o Browns, que sem Deshaun Watson chegaram a um playoff. Não, tira o Deshaun Watson, tira ele. Com o comando de Joe Flacco, então é uma defesa muito forte também. Eu acho que quando a gente olha para a NFC, tanto Vikings quanto Bears, eles são uma incógnita. O que a gente tem de garantido é que o Lions vem forte e que o Packers vem logo atrás. Então, não dá pra gente apostar que Caleb Williams já vai chegar, por mais que ele tenha peças, vai chegar já batendo de frente com o Lions. É complicado pra ele. E o mesmo vale pro Vikings, seja com o Sam Darnold ou com o J.J. McCarthy, não dá pra colocar no mesmo patamar dos dois que estão na frente, não. Né? Vamos aguardar. A última do Anderson, hein? Quais as hot takes de vocês? Aí ele lança as hot takes dele. Vamos lá. Chegou a época dos hot takes, hein? Demorou, mas chegou. Vamos lá, as hot takes do nosso Anderson Brown. O Anderson Brown, para quem não é da NFL, etc. diretoria, é um cara que vive de hot take. Ele não estabelece um diálogo ali de mais de 3 mensagens trocadas no nosso grupo, sem uma ser hot take. É o especialista em hot take do NFL, etc. diretoria. Então vamos lá, ó. A primeira dele é que o Jordan Love vai regredir. Superestimaram demais esse final de temporada. Tá, essa aí até que tá tranquilo. O Kyler Murray vai jogar bola com o Marvin Harrison Jr. Tá, é uma boa também. O camisa 4 aí, ó, ele falando do quarterback dele, o Deshaun Watson. Já tá aposentado e fingindo que trabalha. E o Chiefs será o mesmo perrengue do ano passado, com o adicional de que a defesa perdeu peças. O Steelers vai acabar esse ano e o Lamar vai ter caganeira em outro jogo de prime time. Ele quis dizer cãibra. Aí o editor deve ter colocado caganeira. Bom, no nível do nosso Anderson Brown, para honrar a participação dele no Pergunta Etc., o hot take de cada um, vai. Ó, só comentar aqui, ó, o camisa 4 realmente tá igual um ex-presidente aí mandando atestado direto aí, desde o ano passado. Agora, eu vou apostar no derretimento do Buffalo Bills, sem clubismo, tá? Sem clubismo e rivalidade direta. Que vem com uma aura aí de última temporada, última tentativa do Josh Allen, mas acho que essa tentativa aí vai dar na água e realmente o Bills derrete esse ano. Eu vou fazer uma hot take ousada também, porque hot take tem que ser ousado. E vou fazer uma hot take dura, que machuca o meu coração. Mas anote aí minha hot take. Antes da semana de bye, Daniel Jones se lesiona final de temporada. Tommy DeVito leva os Giants aos playoffs. Boa também, tá? Já até pulou o Drew Lock. Já foi direto pro Tommy DeVito. Então Tommy DeVito, gente. Essa Tommy DeVito. hot mesmo, tá? A minha não é tão hot, mas eu tô vendo muita gente desenganando o nosso homeopata, tomador de ayahuasca, conspirador da teoria da conspiração mais maluca possível, chapéu de alumínio Aaron Rodgers. Eu acho
que ele não precisa jogar igual nos MVPs de Green Bay, mas se ele bater uma bolinha meia bomba, o New York Jets vai dar trabalho. Fica aí meu hot take. Isso é hype do... Ah, meu Deus, ainda do Hard Knocks do ano passado. Meu Deus. Você que está ouvindo só o editado não está vendo as reações aqui, muito contrariadas, tanto do nosso Magal quanto do nosso Oli na live. Eu vou aguardar o Hard Knocks do Giants para ver se o Ticas vai embarcar no bonde comigo, porque não é possível que essa hype dele do Aaron Rodgers virou o ano. O Hard Knocks tá ampliando o prazo de validade da hype do Ticas. Ele tomou ayahuasca também, junto com o Gandalf de Nova York. Só pode. Hot take é hot take. O cara ficou... Tenho certeza que o ranço do Aaron Rodgers, quando estava lesionado, ficou anotando o nomezinho de todo mundo que criticou, todo mundo que esculachou, e ele usa isso de motivação. Vamos lembrar que os melhores anos dele jogando em Green Bay foi depois que draftaram o Jordan Love. Por quê? Porque ele estava no ranço de ser substituído. Então eu acho que vai ser um canto do cisne. Não vai longe em playoff, não vai pegar Super Bowl, mas eu acho que vai dar trabalho. Vai ser um time duro de vencer e muito por conta dessa volta dele ali. Porque, para quem tinha Zach Wilson até outro dia, o Aaron Rodgers com um Aquiles só já vai melhorar bastante. Tá? Hot take é hot take, gente. Deixa eu dar meu hot take aqui. Agora a gente vai para a sessão Vitor Leme, nosso apoiador maravilhoso. Ó, ele tá aqui. Que são os gigantes de Nova York, a revolução italiana, com o hot take do Magal. E ele participou com gosto aqui do nosso Pergunta Etc. Mandar um alô pro Senhor dos Games, chegou na área aqui, como sempre, marcando a sua presença, e falou que se não for usado, não é hot take. É isso aí, garoto. Ele me entende, o nosso Senhor dos Games me entendeu. Vamos lá, primeira do nosso Vitor Leme. Até perdi aqui, ó. Vamos lá. Dado o retrospecto recente, o que esperar de timaços, entre aspas, que não demonstraram bons desempenhos, como Dallas Cowboys, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, etc. Para essas equipes, esse é o ano de se provar? Olha, eu gostaria, não sei se é mais análise ou é mais vontade, eu gostaria de ver o Joe Burrow inteiro uma temporada completa e jogando em alto nível. Gostaria de verdade. Então, mais pela minha vontade do que qualquer outra coisa, eu acho que Cincinnati Bengals sim é o ano de se provar, tem que se provar. Concordo com o Alas, acho que o Buffalo Bills derrete. Buffalo Bills não... Vamos voltar para aquele Buffalo Bills que eu conheci, né? Lá nos anos de 2010, 2011, o Buffalo Bills que eu conheci, que era aquela vergonha alheia. Acho que a gente volta para lá. São momentos diferentes os três citados, né? O Buffalo Bills ele já entrou no full rebuild, basicamente. Não é full porque ainda tem o Josh Allen lá. Mas a gente viu a troca aí, manda o Stefon Diggs embora, manda aquele bando de gente da defesa embora, contrata de novo, vai pro draft. Então, eu acho que não é o ano de se provar ainda do Bills. É lógico que no final, se for muito mal, pode sobrar pro Sean McDermott, que já vinha com a cadeira assando aí já há algum tempo, mas é um momento diferente, por exemplo, do Bengals, que tá no último ano aí, ó. O T. Higgins tá falando que não vai renovar, o Trey Hendrickson tá falando que não vai renovar, Ja'Marr Chase vai estourar a boca do balão quando ele assinar a renovação de contrato dele. Então, realmente, o Bengals, para manter essa base dele forte, porque não vai dar para pagar todo mundo, esse ano é meio tudo ou nada. Tem que ver. E o Dallas Cowboys, ele fica no meio do caminho, porque tem CeeDee Lamb para renovar, ano que vem já vem o Micah Parsons, o Dak Prescott tá no último ano de contrato, então acho que é meio tudo ou nada também. Eu acho que Cowboys e Bengals é o ano de decidir o que vai ser daqui para frente sobre essa gestão. O Buffalo Bills não. O Buffalo Bills, se não pegar playoff com tanto de renovação, eu acho que não vai sobrar muito pra cima deles, não. Cowboys e Bengals é SB ou nada, Bills é manter Josh Allen ou nada, porque o Josh Allen tem em ano de renovação também. É interessante o desagradar muito o Josh Allen. Será que ele pede para mudar de ares? É uma coisa interessante aí, ó. E o nosso tropeirão concordou comigo no hot take, hein? O Jets vai ganhar a divisão para espanto de todos se o Rodgers não machucar. Aí que 40 anos mais malucos. 40 anos voltando do Aquiles, 17 jogos, aí é que tá o perigo do hot take, né? Se ele não machucar. Esse é que é o problema. Pelo menos se ele machucar, tem um Tyrod Taylor para jogar ao invés do Zach Wilson, né? Segunda do nosso Victor Leme, que tá provavelmente quase contratado para pauteiro do NFL, etc, hein? Com muitos quarterbacks titulares retornando de lesão, aí ó, como Deshaun Bandido Watson, Kyler Murray, Joe Burrow e Aaron Rodgers. O nível da liga tende a aumentar ou todos já renderam o que tinham que render e não vão mais elevar os seus respectivos times? Tende, claro.
Todos eles, tá? Menos o Deshaun Watson. O Deshaun Watson, eu acho que a gente não aposta mais que ele eleva o time dos Browns, comparado, tudo bem que agora o reserva lá é o James Winston, então complicou. Mas a gente viu como que o time melhorou com o Joe Flacco. Melhorou o ataque demais. Eu não sei se é uma incompatibilidade de sistema, se as lesões do tempo parado, a ferrugem do tempo parado, comprometeram o Watson. Mas Kyler Murray saudável, Joe Burrow saudável e Aaron Rodgers saudável, com certeza elevam seus times, comparado com qualquer reserva que esteja lá. O Deshaun Watson eu fico na dúvida. Eu deixei ele um pouquinho separado dos outros três aí nessa comparação, tá? Pô, vou lembrar que o Watson meteu atestado para poder folgar antes da semana de bye, lembra? Que ele tava meio inteiro ali, recuperou de lesão, e a pessoa, não, vamos segurar, e meteu atestado. Ele não tá afim de jogar mais, cara. Ele só queria o dinheiro mesmo, acabou pra ele. É um negócio muito ruim mesmo, né? Essa troca pelo Deshaun Watson. E quanto mais tempo passa, menos esperança da gente ver ele rendendo no comando do ataque de Cleveland. A próxima do nosso Vitão. Com a alta demanda de quarterbacks no draft desse ano, e o especulado baixo nível de quarterbacks da turma do draft do ano que vem, times como Giants, Raiders, Saints e Cowboys têm altas chances de fazerem loucuras no final do ano pela busca do seu franchise quarterback com as opções de free agents titulares de outros times. Peraí que ficou longa, né? Vamos fazer de novo. Ele quer saber se times como Giants, Raiders, Saints e Cowboys têm chance de fazer loucura do tipo ir pro tanking, largar a mão mesmo, tentar pegar uma boa posição ou abandonar e investir uma grana na free agents atrás dos titulares, já que a turma do ano que vem é fraca. O que vocês acham? Então, eu acho que essa é a segunda opção aí. E tem grande chance de alguns quarterbacks que não estão se desenvolvendo, ou então não estão estourando nos times que estavam, por N motivos, verem um caminhão de dinheiro vir de outro time. Vou citar aqui o Sunshine, né? No Jaguars, e vou citar o Herbert no Chargers. Claro, o Chargers contratou treinador agora e tal, mas se essa química não clicar de primeira, se o Harbaugh não clicar com o Herbert ali, ele vai ficar olhando para a grama do vizinho. E essa grama do vizinho é mais verde no Cowboys, por exemplo, que pode oferecer para ele muita grana. No Giants do Magal, que obviamente é um mercado gigantesco, não, perdoem o trocadilho, mas eu acho que tanto o Trevor Lawrence quanto o Justin Herbert podem ver aí esse caminhão de dinheiro não surgir dentro do time que estão, mas surgir de outro oponente. O próprio Josh Allen, né, o Wallace? Dependendo de como é que foi esse ano aí, cara, pode dar uma azedada na relação, e é um cara que, pô, eu botaria uma grana maneira, porque ali tem gasolina, pô. Esse é mais certo do que os dois, né? Esse a gente já viu o desempenho. Eu ia falar que o Tua também, né? Mas o Tua ainda é incógnito pra gente do Miami, conhece ele, imagina pros outros. Cara, é uma questão que de um ano pro outro muda muito. A gente pensa nos próximos free agents, se não renovar o Dak Prescott, ele vai ser provavelmente o que a galera vai disputar. O Tua dificilmente vai pra free agents, né? O Miami não vai deixar ele sair sem renovar, mesmo que por mais dinheiro que eles querem pagar. Mas até lá, vai ter um calouro de quinta rodada, de sexta rodada, que a gente não tá lembrando desse ano, que tá como terceiro quarterback de um time, que vai ter 2 lesões, ele vai ter que jogar, e a galera vai falar, porra, esse moleque é bom. E vai oferecer uma pick de segundo round pra pegar esse moleque. Então, não só os free agents que a gente já imagina que possam ir pro mercado, vai ter uma mexida nesse cenário, porque a galera que entra, a gente não sabe o que esperar. Então, pode ser que até lá, algum nome que a gente nem conheça, que a gente nem esteja esperando, ele se posicione de forma a poder assumir a titularidade de algum outro time e que vale a pena arriscar. Né? É um cenário meio nebuloso, mas não dá para pensar só na galera que vem do draft, não. Tem gente aí para ser contratada ainda. A próxima do Vitão, ó, o fator climático deveria ser levado em consideração pela Liga para aprovação dos novos estádios das franquias que planejam reformas, no que diz respeito à cobertura, aquecedor, etc. A Liga deveria regular melhor essas questões ou o clima faz parte da essência do time? Eu acho que deveria regular por 2 motivos, Chicas. Primeiro que o seguinte, eu acho que existe um intervalo de tolerância que você pode deixar ao bel prazer do clima. Então eu acho que de uma temperatura X até uma temperatura Y, cara, isso é uma variação do clima, você vai jogar
Os Estados Unidos é um país continental, você vai jogar em climas diferentes, isso faz parte do esporte. Só que eu acho que deveriam ter certos limites e certos estádios que não tem cabimento mais, por exemplo, o estádio ser aberto, cara. Você não pode ter um estádio em Buffalo aberto. Você não pode ter um estádio em Michigan aberto. Esses estados que são todos lá, Seattle, esses estados que são todos lá mais perto do Canadá, não dá pra você ter um estádio aberto lá, cara. Porque lá é garantido que vai ter neve. E, falando muito, muito sério, cara, eu acho que deveria ser mais regulado pelo seguinte: nós já cagamos o clima do planeta, pô. Então, o que vai acontecer com o clima do planeta daqui pra frente, a gente não sabe. Então, pode ser que tenha onda de calor lá em Buffalo? Pode. Pode ser que neve em Miami? Pode. Então, o clima vai virar um fator ainda mais caótico do que já é hoje. Então, eu acho que sim, a NFL deveria regular. Regular de que jeito? Não sei. Mas deveria ter algum tipo de regulação. Porque é complicado você falar de mudança de mando de campo. Isso é muito sensível dentro da NFL. É complicado também, do ponto de vista prático, você falar em aquecimento ou ar-condicionado de estádios desse tamanho, porque, de novo, nós estamos no meio de um caos climático. Aí você imagina, não, agora tem que botar um aquecedor para um estádio inteiro para 40 mil pessoas. E, cara, é Estados Unidos, né, filho? Os caras vão meter um combustível fóssil lá para queimar e que se lane o planeta, né? Então, eu acho que é difícil fazer essa regulação, mas que você precisa fazer, precisa. Para os novos estádios, isso para mim já deveria ser regra. Ah, eu quero construir um estádio lá na fronteira com o Canadá. Esquece, filho. Esquece. Vai fazer? Vai. Faz ele coberto. É o mínimo, entendeu? Porque não precisa nem muito longe não, cara. Em Nova York mesmo, dependendo da quantidade de neve que está caindo, não fica aquela coisa igual o Buffalo, assim. Mas já é um fator que complica, entendeu? E não complica só o esporte. Complica também pro espectador, cara. Porque o maluco vai lá, tá fazendo 2 graus, tá fazendo 0 graus. Já começa a se tornar um problema quase de saúde pública. Pô. Então, sim, tem que regular. Inclusive, o pessoal de Green Bay ainda senta na madeira, né? Que é aquela coisa do estádio, Lambeau Field e tal. Estádio nem estrutura tem para poder aguentar tanta neve. Mas eu, como mimizento do clima aqui, eu vou te falar que dá para regular de uma forma diferente. Não se marca jogo em novembro em times igual nós vamos ter um novembro do Miami em Buffalo e em Green Bay, um time que está lá na Flórida. Porra, marca esses jogos para setembro. A chance de temperaturas mais amenas são muito maiores. E aí você marca para novembro lá na Flórida. Essa volta desses jogos. Porque aí, em novembro na Flórida, obviamente não vai ter neve. Quer dizer, eu não sei, porque também, de novo, nós cagamos o planeta, o clima do planeta. Mas a regulação, de alguma maneira, deveria acontecer. Eu acho bacana o clima, e aí concordo com o Magal essa coisa da faixa aí, mas já joguei futebol americano quase 40 graus e com chuva fina, que é pior do que frio mesmo. A gente, contra os chimangos, que tá o Magal usando a camiseta aí, nós jogamos com menos de 10 graus lá no sul, e jogamos a 13 a final à noite em Itapecerica da Serra, em São Paulo. É pior com a chuvinha. Então, isso, uma hora o fator clima, ele entra em campo. Mas dentro dessas variações, é normal. Ninguém morreu, ninguém ia congelar por causa disso. Eu fico dividido, porque eu acho que a tradição, toda a origem da NFL, o esporte que é outono e inverno, né, historicamente e tal, prevê a disputa com o clima atuando. Ao mesmo tempo que a gente viu Miami Chiefs ano passado, a menos 30, eu acho que é absurdo para a prática do esporte profissional. Deveria ter um parâmetro. Até menos 10, beleza, até menos 5. Agora, não dá também para achar igual o Wallace acha, que porque o time é da Flórida, não vai jogar em Green Bay em novembro porque tá friozinho. Né? Calma lá. Tem que ter um parâmetro. Né? Mas calma aí, né? Ah, não, o meu time é da Flórida, vou jogar só a 20 graus Celsius ou estádio fechado. Pô, peraí. A minha preocupação também dos próximos virem todos fechados é ficar tudo muito... QB não lançar no vento, né? Tudo muito pasteurizado. Pasteurizado, exatamente. A arena de Copa, todos os estádios são iguais. Você vê até o formato do teto, estrutura, não tem mais identidade que os antigos tinham.
e aí eu acho que a gente perde um pouco nesse sentido também, né? Mas menos 30 também é sacanagem, né? Ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui na discussão dos quarterbacks. O nosso Arthur lembrou do Hendon Hooker, a gente até comentou dele aqui outro dia, que é o reserva do Goff, que ele não duvida que ofereça uma segunda rodada por ele. Mas se o Goff não machucar e não tiver tempo de campo, dificilmente ele vindo de lesão, ele só foi draftado para ser reserva lá em Detroit porque ele teve uma lesão feia no joelho, né? Apesar de ser um prospecto que tinha bons parâmetros aí, ele era bem requisitado, mas por conta da lesão ele caiu. Então não sei se chega uma segunda rodada para ele não. O Kyle Vedder, ele lembra justamente de quem? Do Michael Penix. Aí, ó. 0 dias, 0 a contagem de novo. Se o Kirk Cousins come a bola, arrebenta e fica lá nos 3 anos, quem sabe alguém não vai chegar no Falcons e vai oferecer uma outra de primeira rodada por ele. Vai saber. Quando o Penix fica sem espaço, às vezes ele tem que ir para outro lugar, né? Pois é, mas são 2 que a gente lembrou que podem ser alvo aí numa próxima, né? Vamos ver. Ó, o Adson Sobral perdeu as perguntas, mas chegou depois. Fala que o Butker e o McManus tomem chute do Urban Meyer pelo resto da eternidade. Chegou o nosso produtor de hot take oficial da NFL de Diretoria. Boa, Anderson. Vamos seguir aqui com o nosso pauteiro honorário, nosso Vitor Lema. Ele falou que tá de free agent aí pra ser pauteiro, hein? De repente a gente contrata. Vamos lá. A criação das regras cada vez mais rígidas para as faltas cometidas pela defesa pode ser problema para os times que mais utilizam desse recurso para ganhar os jogos, ou as defesas conseguirão se adaptar e continuar desempenhando bem? Ô, Vitão, é o seguinte, na verdade é uma coisa assim, né? A NFL corre atrás da violência das defesas. É porque a função da defesa é bater, cara, não tem jeito. Você vai bater na pessoa que tá com a bola ou tentar barrar quem não tá. É isso aí. Basicamente o que a defesa tem que fazer no futebol americano é isso. E quando vai ficando um pouco mais físico e violento, aí as regras vão delimitando o que você pode usar. Mas as defesas sempre dão um jeito. E eu vou lembrar uma frase que a gente sempre repete aqui. Jogar com intensidade, jogar com agressividade é diferente de jogar violento. Violência não é agressividade, violência não é intensidade. Então, os coordenadores defensivos, que são gênios da tática da defesa, que basicamente, antes do snap, é oferecer leituras diferentes para que o quarterback e os jogadores de ataque não saibam o que a defesa vai fazer. Esses caras, eles têm uma mente, a mesma coisa que a gente geralmente observa o jogo pelo ataque, eles observam pela defesa. Então, as defesas sempre encontram o caminho. E aí as regras vão mudando. E sempre encontraram, então não tem por que achar que a tendência vai mudar. Eu tô contigo. O sucesso da defesa vem muito mais de planejamento e inteligência e sistema do que quão forte o defensor vai conseguir bater na cabeça do cara que tá com a bola. Então, eles sempre se adaptam, são alguns dos melhores atletas de todas as categorias, né? Vamos lembrar da discussão NBA e NFL. Então, eles vão dar um jeito, eles vão aprender a taclear diferente se precisar, e as defesas vão continuar exercendo o seu papel. Próxima do Vitor. Os Texans, atualmente, podem ser considerados o time com o maior teto da liga? O que esperar do estrelinha Stephon Diggs nesse sistema que já tinha bons recebedores? O teto realmente é alto. Se reforçaram bem e já vieram bem ano passado. Mas existe uma diferença quando você entra na temporada sendo o azarão, que ninguém espera nada de você, você joga todos os domingos, 1h da tarde, você estabelece a sua rotina e você trabalha em cima disso. Tem uma diferença para quando você já é considerado o queridinho da liga, o seu quarterback já é apontado como top 5 de repente, depois de um primeiro ano como calouro, e você reforça com um cara que é complicado de vestiário. Então, é um dos maiores tetos da liga? É. Se vai produzir com o holofote já agora apontado para eles, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, não só para o Stephon Diggs ser estrelinha, mas eu acho que a pressão já começa diferente pro Texas esse ano. A expectativa já é deles serem favoritos para ganhar a divisão, a AFC Sul. E aí a galera se prepara melhor, a galera vai mais em cima de bater um cara, um time que já tá tão bem considerado pelo resto da liga. Então, teto maior sim, se vai corresponder do jeito que o pessoal tá achando que vai chegar arrebentando, eu acho que ainda não. Em homenagem póstuma a um podcast por aí, tem potencial. Tem potencial, exatamente. O potencial é com eles mesmos.
E agora falando de outros times aí, ó. Times como Titans, Commanders e Bears. Tem mais chance de ser uma surpresa positiva ou negativa esse ano? Olha, eu vou separar esses dois aí. Eu acho que Bears e Titans estão mais ou menos no mesmo balaio. Eu acho que eles conseguem uma campanha positiva, mas é isso. Eu acho que nem belisca playoff. Então, 9-8, eu diria por aí, para os dois. Alguma coisa nessa linha. Já até porque o Chicago Bears, eu vou dar um toquinho a mais para o Chicago Bears, que é o seguinte. Com a chegada do Caleb Williams, pode ser que esse ano a coisa ainda não entre muito no esquema, ainda seja um ano de adaptação. Aí pro ano que vem, o Caleb Williams adaptando legal, eu acho que o Bears pode vir com um pouco mais de pressão do que os Titans. Os Titans deram aquela alegriazinha lá e tal, mas eu não vejo muito avançando para além disso. O caso do Commanders, eu acho que é um pouco mais complicado. Por quê? Porque é uma franquia que ela é disfuncional, né? Ela é inteira disfuncional e a gente sabe que isso tem um impacto no campo. Da mesma forma, o Commanders também está com essa grande dúvida em relação ao QB. Meu QB vai funcionar ou não vai? A diferença é que eu acho que o time em geral do Bears ele tem um pouco mais de potencial do que o time do Commanders. Então, fazendo um resumão, eu acho que Bears e Titans conseguem campanhas positivas, mas não vão muito para além disso. O Commanders, sinceramente, é um grande ponto de interrogação. Assim. Mas, sinceramente, como é da minha divisão, eu espero que afunde e continue lá embaixo. Eu acho que eu separo dos três o Commanders. Porque a maior probabilidade é de surpreender negativamente, tanto o Titans quanto o Bears. Apesar de, o Bears com o Caleb Williams começando agora. Mas aí tem todo esse papo de que é o melhor cenário para um quarterback draftado na história. Porque Keenan Allen, DeAndre Swift, e reforçou, e já tinha o DJ Moore, e aí o pau vai quebrar. E foi atrás do Romeo... Como é que chama? O Romeo Onduzi. O wide receiver lá que eles draftaram na nota. Onuzie, né? Então, a expectativa já tá grande. Se não render, a maior chance, eu acho, é de ser uma expectativa negativa. O Titans foi atrás do Calvin Ridley, foi atrás do Tyler Boyd, técnico novo, contratou outro head coach, dispensou o Mike Vrabel porque estava desalinhado. Então, se for mal, maior chance também negativa. Já o Commanders não. O Commanders, o que vier é lucro. Então eu separo ele dos três porque o histórico aí da cultura tão ruim, se fizer uma campanha 7-10 com o Jalen Daniels aí de titular, já tá de bom tamanho lá para Washington. Eu separo eles da expectativa dos outros dois. Para fechar a participação do nosso Vitor Leme no Pergunta Etc., ele caprichou, tá? Valeu demais, tá, Vitão? Ó, mesmo tendo sido draftado por um time com muitos problemas e não tendo conseguido desempenhar bem no seu primeiro ano, é possível atribuir uma parcela das dificuldades do Bryce Young ao fato dele ser relativamente baixo, 1,78, e não conseguir correr bem com a bola, como outro quarterback com a mesma altura, tipo o Kyler Murray? Então, na NFL, você das duas uma. Ou você é muito talentoso e baixo, e eu vou usar exemplos aqui como o Russell Wilson, foi muito talentoso, né? Assim, agora a gente está até duvidando um pouquinho do talento dele. E um predecessor dele, que é o Drew Brees, é um cara muito mais baixo do que o hábito dos quarterbacks, e aí fica nessa faixa de 1,78. Aqui, esse 1,78 também é com a chuteira, tá? Com a crava da chuteira. Não é, gente, não é 1,78. O cara tem menos de 1,70, mas ele fala que tem 1,78. Ou então você é muito rápido, como a formiga atômica Kyler Murray, para poder escapar das pressões. Porque você sendo um jogador assim, se você ficar no pocket e tomar as pancadas, né, não for tão ágil no lançamento, não fazer as leituras tão rápido, você vai acabar sofrendo muito e se contundindo. Bryce Young sofreu demais sem uma linha bacana na frente dele, então você tem que mudar muita coisa no time para que ele renda. Mas agora, se ele conseguir se adaptar e soltar mais rápido a bola, principalmente ler
as defesas, e aí vamos lembrar que mudar do college para a NFL não é fácil. As leituras que as defesas dão são completamente diferentes. Eu acabei de falar sobre os coordenadores defensivos que eles leem o jogo como um ataque, é como se eles estivessem atacando o quarterback. A mesma coisa que você quer pontuar, o coordenador ofensivo quer atacar o quarterback, por exemplo. Ele quer evitar a jogada ofensiva. Então, é muito diferente uma leitura de defesa NFL para de college. Então, se ele começar a ler um pouquinho mais rápido, e aí, obviamente, isso é adaptação ao jogo e com o tempo isso vem, e tiver uma proteção melhor, acho que o Bryce Young consegue desenvolver o jogo um pouco melhor. Vai chegar a ser um Drew Brees da vida? Vai chegar a ser um Russell Wilson? Acredito que não. Mas para o quarterback calouro sempre é o terceiro ano. Então esse segundo ano você espera ainda um pouco mais de sofrimento dele no Panthers. E óbvio que se ele corresse mais com a bola igual o Kyler Murray, ele estava mais safo, mas corria mais risco de lesão, como o próprio Kyler Murray lesionou. Mas tem um detalhe também importante pra gente botar nessa equação aí, né, Wallace? Que esse ano o Bryce Young foi visto andando com as gêmeas, né? A Deca e a Dura. Aí se aumentar a massa muscular, né? A braceta que esse menino tá apresentando esse ano, se comparar ele com o ano passado, ele deu uma pegada legal ali. Aí a gente vai pro especialista que é o Ticas, que viu a transformação do segundo pro terceiro ano do Lamar Jackson, parecia que o Lamar Jackson tinha entrado dentro de outro Lamar Jackson. É tipo o Capitão América ali. Isso dá um debate cetra, né? Porque aí, desde então, isso foi há duas intertemporadas atrás. Aí no ano passado ele já perdeu um pouquinho e para esse ele perdeu mais. Ele voltou à forma do MVP de 2019, que ele quer ficar mais, vai ficando mais velho e aí vai perdendo agilidade, aí acho que de repente perdendo peso vai ajudar. Então é até um debate cetra. Já Já avisa pro pauteiro aí, ô Vitor. O Joe Burrow tá voltando também amigo do suco. Tá voltando essa temporada amigo do suco. Então é um debate legal da gente fazer numa outra oportunidade. Só para terminar sobre o Bryce Young. Mais do que ser baixo, eu acho que por conta de tudo que o Oli falou, da linha também não ajudar, do sistema não ajudar, ele foi muito conservador com medo da pancada, com medo da lesão. Então, eu acho que tem que botar uma parcela de culpa nele também, não pela altura especificamente, mas por um conservadorismo exagerado na hora de tentar esticar uma jogada. Eu acho que tinha coisa... Isso eu falo, vou sempre ressaltar aqui, não sou assistidor de tape não, tá, gente? É aquela impressão de jogada, de red zone, de highlight, ou quando presta atenção num jogo ou outro. Acho que ano passado nem teve um jogo dos Panthers que eu assisti inteiro do começo ao final. Mas vendo o lance daqui ou ali, a sensação que dá é que muitas vezes ele se retraiu com medo realmente de uma lesão, de uma coisa mais séria, uma pancada mais dura, em momentos que ele poderia ter tentado esticar mais um pouquinho. E aí não tem tanto a ver com a altura. Tá aqui o Magal que não me deixa mentir sozinho, né, Magal? A função da defesa é implantar essa dúvida na cabeça do quarterback. E aí, meu querido, quando você consegue isso, ou no quarterback, ou no cara da linha ofensiva, aí quando você consegue isso, você ganhou o jogo. Porque toda vez que você fizer um movimento, alguma coisa assim, ele vai dar snap na cabeça, tela azul, e aí você ganhou a partida. Bom, é isso. Deixando o nosso agradecimento enorme ao Vitor Leme, que trabalhou com a pauta pra gente, esse Pergunta Etc. E, inclusive, tá de produtor aqui, ó. Me lembrou, ele corrigiu o nome do recebedor draftado na 9 pelos Bears, é o Rome Odunze. A gente tava perto, né? A gente só tava confundindo aí a terminação do nome e do sobrenome. Tava ali, esbarrando. Rome Odunze, draftado na 9 pelo Chicago Bears. E aí, obrigado também a todo mundo que se manifestou e mandou a sua participação para o nosso glorioso Pergunta Etc. Quem sabe, dependendo, quem sabe, semana que vem ele volta. Bora fechar esse episódio com o nosso glorioso, tradicional TD ou Fumble. Acertou a miserável. Primeiro TD ou Fumble em homenagem ao nosso glorioso Flávio Venâncio, está lá assistindo o seu Corinthians. Informou aqui ao vivo que tá 2-0, mas Sul-Americana a gente não tá nem aí. Tá, o que importa vem depois. É, moleque. Com o novo head coach sempre vem o papo de que é uma nova cultura. Aí lá em Seattle, a gestão do Mike McDonald decidiu tirar todos os quadros, posters e painéis da Legion of Boom do CT do time, para mostrar que agora é de fato uma nova era para os Seahawks. Motivação válida ou desrespeito com a defesa histórica? TD
ou fumble? Meu caro Ticas, eu vou lembrar de uma história que ocorreu com o Botafogo e o seu respeitabilíssimo grande craque que atuou antes pré-era SAF, pré-John Textor e sua inteligência artificial ou sua burrice natural, o Seedorf. Seedorf, quando chegou ao CT do Botafogo, né, ali General Severiano e aí onde eles faziam os treinamentos, não tinham fotos, e no Newton Santos, não tinham fotos do atual elenco, não tinham fotos dos atuais jogadores, e sim dos jogadores clássicos, pinturas de Garrincha, Newton Santos, né, Túlio Maravilha e que tais. Até a foto do Louco Abreu tinha. E ele implicava com essas fotos. E um dos maiores motivos pelos qual ele era um cara desgostado dentro do Botafogo quando ele saiu foi isso. Você respeitar a história e manter a tradição é, sim, parte da cultura de um time. Então, para mim, é fumble, porque você não pode construir algo a partir do nada. Você está sempre, como diria Einstein, se posicionando em pé no ombro de gigantes. Que é isso? O cara meteu o Telecurso 2000 aqui na resposta. Eu vou dizer que é fumble também, Ticas, por uma razão muito simples. Eu entendo que você quer mudar a cultura, só que esse é um aspecto da cultura que você quer manter, cara. Assim, eu não entendi. Assim, se puder replicar, né, Magal? É claro, pô, você tira os aspectos da cultura que você não quer manter, que você quer mudar. O que você quer manter, você deixa. Eu talvez fizesse até o contrário. Eu tiraria tudo e deixaria só o Legion of Boom. Pra falar assim, ó, esse é o mindset meu. Esse é o mindset que a gente quer aqui dentro. Mas eu jogo no ataque. Foda-se, eu quero que você pense igual esses caras aqui, ó. Olha pra cara do Richard Sherman, eu quero que você pense igual a ele. Olha pra cara do Bob Wagner, eu quero que você pense igual a ele. É isso, cara. É isso. Assim, achei completamente descabido. É mais uma daquelas palhaçadinhas que todo ano tem, do cara querendo dar uma lacradinha organizacional que a gente sabe que não serve para porra nenhuma. Eu tô de fumble também, e assim, muito me surpreende o Mike McDonald, vindo do Ravens, que é um time que no seu 5º ano de existência, depois de dar uma relativa sorte também no draft e tal, de estabelecer uma cultura, que foi campeão no 5º ano com uma defesa que foi histórica, tanto estatisticamente quanto de cultura, e desde então, todos os jogadores que passaram por lá e se aposentaram, ele ficou marcado como um time que culturalmente preza pela defesa, uma defesa agressiva, uma defesa que estabelece o ritmo e a cultura do resto que é feito em campo. E o Mike McDonald teve sucesso lá como coordenador defensivo, trabalhando com essa história, para chegar no Seattle e querer dar uma esquecida, dar uma apagada na Legion of Boom. Eu tô realmente surpreso. Tenho que dar fumble e, de certa forma, surpreso com essa mudança de... Mudança não, né? Porque como coordenador ele não tinha essa moral para tomar essa decisão lá em Baltimore. Mas eu não esperava que ele tomasse essa atitude justamente na hora de estabelecer, né, a nova cultura dele. Como disse o Magal, é a parte positiva que você quer aproveitar, não precisa começar do zero. Fumble pro Mike McDonald. Ó, faltou dar um abraço aqui no Carlos Miller, que deu seu boa noite e deixou seu like. O ASW, aí o nick aqui que aparece pra gente é só SW, eu não consigo te mandar um abraço nominalmente, mas deixando seu boa noite, ilustríssimos, a gente agradece a moral. O Douglas Wade chegou atrasado para a aula com os mestres da NFL. Rapaz, depois você manda o link aí onde tem aula com os mestres da NFL que a gente quer assistir também. Valeu pela presença, garotão. Vamos seguir. Também simbolizando aí novo momento, nova cultura. E esse cara, tava até comentando no off durante a semana com o Magal. Esse cara tá com os holofotes muito apontados para ele. Quem? Jim Harbaugh. Tá, salvação lá em Los Angeles pro Chargers, mudando a cultura. Aí ele decidiu cortar a música nas OTAs do Chargers. Treino voluntário sem poder curtir um som. É TD ou fumble? Um fumblezaço, né, Ticas? Isso é a típica característica do velho que acha que o jovem funciona igual a ele. Ele não entende o seguinte: o jovem, ele se concentra mais ouvindo música do que sem ouvir música.
Porque já tá, o jovem, ele já foi criado nesse cenário de ser muito estimulado, pô. Então, não pense que o seu jogador vai estar mais focado porque você tirou a música dele. Muito pelo contrário. Provavelmente ele vai ficar menos focado e menos animado porque tá aquele silêncio. O cara gosta de... Ainda mais o jogador de futebol americano, ele tem aquele swagzinho de entre uma jogada e outra, tá ouvindo o som, aí ele chega ali no brother, faz uma dancinha, troca uma ideia. Você tem que deixar os caras jogar solto, pô. O Ticas falou bem. O Harbaugh tá querendo dar close errado. Ele tá querendo trazer o holofote pelos motivos errados. Não estou gostando, não está me cheirando bem isso daí, tá? Desculpa aí a torcida do Chargers, mas não está me cheirando bem isso aí. Fumble para o meu amigo JH. Não, vou com o Magal, fumble total. Tirou música, tirou dança, já tem meu voto de fumble, porque, meu querido, meus quadris não mentem. Então, eu sou da dança. Nasci na dança, morrerei na dança. Então, fumble total pro Jim Harbaugh. Tô de fumble também. Não só por ter cortado o som da galera, pô. Calor danado lá em Los Angeles, a galera no treino voluntário, nem precisava estar lá porque é voluntário afinal e não vai poder ouvir uma musiquinha. E não só por conta do treino sem o som. Mas eu acho que ele tá incorporando, levando a sério demais o personagem que a galera tá admirando aí, o Jim Harbaugh. É um cara maneiro, a gente se diverte também, mas era justamente o que eu tava conversando no off com o Magal. Tá pesando um pouquinho a mão. Tem que dar uma freada também, porque tá ficando caricato demais. Se começa o ano e isso não se transforma, não corresponde em resultado em campo, aí vai virar um meme negativo demais pro Jim Harbaugh. Então, tem que dar uma equilibrada aí, pegar um pouquinho mais leve. Para fechar, a última, a gente já falou tanto dele hoje, vamos falar mais uma vez. O Deshaun Watson revelou a sua nova tatuagem. Fechamento de costas inteiras, tá? Maneira. Qualidade de traço, pô, maneiro. Fechou as costas e tal. Só que o que chamou a atenção foi um pequeno detalhe. Um anel do Super Bowl em branco para ser preenchido com o ano e o time quando o quarterback se sagrar campeão. Marcar na pele, em definitivo, algo que tem muito mais chance de não acontecer, é TD ou fumble? Olha, descobrimos o motivo que ele estava metendo atestado a temporada inteira do ano passado, né? Tava fechando as costas, e aí quando você faz uma tatuagem tão grande, você inflama. Né? As pessoas que têm tatu aí sabem disso. Então descobrimos aí o motivo. Quer dizer que ele desenhou um anel nas costas, o Ticas? É isso mesmo? Desenhou, cara. É pro Michael Penix? Não. Ah, desculpa. Não, pra mim é fumble. Olha, fumble, primeiro gostei do ponto que o Wallace levantou. Quem nunca sentiu aquela febrezinha pós-tatuagem gostosa demais? Que era o seu corpo dizendo, o que você está fazendo, meu amigo? Mas, cara, me desculpa, não dá pra dar TD pra você não. Isso é um fumble absurdo. É fumble porque tem o anel, é fumble porque em cima da tatuagem tem escrito More Glory, mais glória. Ô, Deshaun Watson, se tem uma palavra que você não tem que andar na sua boca, é glória, meu filho. Você tá na lama, você veio da lama, você tá tentando e falhando miseravelmente limpar a lama que você jogou em cima de você mesmo. Você mete um More Glory nas costas. E vou ser sincero, Ticas, aí desculpa eu fazer aqui o papel de crítico de tatuagem, mas eu achei feio para caralho. É um monte de imagem, uma em cima da outra, uns estilos diferentes. Cara, eu não curti muito não. Então é um fumble triplo que eu tô dando pro Deshaun Watson. Ah não, como Dave Navarro Ink Master, eu acho que o trabalho tá ok, eu acho que o traço tem boas sombras, tecnicamente perfeito. Aí a questão do desenho, o mau gosto, o bom gosto, vem do cliente, né? Aí é fumble, aí não tem jeito. Um anelzinho ali, como diz o Vitor Leme aqui no chat, só se for campeão do Cadeia Bowl pelo time do Adam Sandler no golpe baixo. Aí beleza. O Mean Machine. Peter Seagal, direção de Peter Seagal, ok? Quando finalmente o Brown se livrar desse contrato, aí ele vai pegar reserva lá no Chiefs da vida, no 49ers da vida, aí beleza, ele pode ganhar um anel do Super Bowl, porque como titular, muito improvável. Fumble, né?
Até pra você apagar ali depois, colocar uma coisa em cima, tá difícil, cara. Vai ficar um anel aleatório ali, vazio, pro resto da vida. Não tem como corrigir. Tá no meio de outros tantos elementos, tem uma logo de todo tamanho da NFL logo atrás logo em cima do anel. Como que você disfarça isso com um outro desenho? No meio dessa bagunça que é essa tatuagem? Não tem como. Fumble pro Deshaun Watson, né? Me ajuda aí, cara. Meus amigos, depois dessa semana mais do que polêmica, podemos nos despedir, mandando um abraço carinhoso para todo mundo que participou hoje no chat, todo mundo que mandou pergunta pro Pergunta Etc, todo mundo que comprou a nossa briga, seja no TikTok, seja no Instagram, tá? Mandar um abraço especial pro Caio Vedder, que lembrou, inclusive, que o Ed Vedder, num show em Las Vegas, fez questão de, no intervalo do show, macetar o Harrison Butker, num discurso muito bem feito lá. Então, galera que comprou nossa briga, muito obrigado. Antes de vocês se despedirem, eu vou deixar só um depoimento aqui, que me tocou muito, de um comentarista, mas para esse eu não tô mandando abraço não, tá? Vou só traduzir aqui pra galera que não viu o que a gente passou essa semana, ó. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Esses comentaristas são os famosos criadores de tempos difíceis. Então foi esse tipo de carinho que a gente recebeu durante essa semana. Vamos ver se semana que vem mais tranquilo, né, Magal? Eu já falei que eu tô oficialmente adotando criador de tempos difíceis como um insulto agora. Alguém vier me encher o saco e falou, cara, é um criador de tempos difíceis mesmo, né? Meu Deus do céu. É isso, né, Ticas? É o preço do bom senso, Ticas. O preço de ter bom senso é esse. Oh, se isso quer dizer que eu se respeitar as pessoas e respeitar as diferenças quer dizer que eu seja um homem fraco, eu quero enfraquecer cada vez mais, porque eu sou um homem do século XX. Eu sou criado nesse século XX e tento lutar contra essa criação pesada, dura e quadrada o tempo inteiro. Aconselho você que é um homem do século XX ou que tenha nascido no XXI a ter essa mesma batalha, porque é isso que faz a sociedade andar para frente. Só para não deixar de registrar, Game Week, meu querido, é o seguinte, tem Forguedes Imperadores, dia 2 de junho, às 2 da tarde, é o nosso glorioso Gerais Ball lá em Nova Serrana. Ou seja, a gente do Imperadores precisa da ajuda de todos vocês que vão estar online, ao vivo, no YouTube da Band Esportes, acompanhando. Então, domingo, dia 2 de junho, às 2 da tarde, Forguedes Imperadores, pelo terceiro ano consecutivo, o Imperadores chega ao Gerais Bowl e em busca da conquista. Esse ano leva. Esse ano vai. Agora vai. Esse ano leva, porque domingo passado, o último treino do Imperadores aqui, eu fui convidado para ir ao treino para falar com a defesa. Então, fui lá como coach motivacional da defesa. Falei lá, e o que eu falei com essa defesa, pode anotar aí. Imperadores campeão esse ano. Ticas, deixa eu aproveitar, mandar um abraço fortíssimo para um ouvinte que é assíduo, mas ele fica nas berlindas, ele fica ali atrás da coxia, ele não aparece muito, que é o grande Rodrigo Justo, maior barista da Zona da Mata Mineira. Maior barista da Zona... E Campo das Vertentes. Então, queria mandar um abraço aqui pro Rodrigo Justo, ouvinte assíduo, faz comentários, não participa do grupo do NFL Etc. Diretoria, provavelmente para se livrar das conversas cinematográficas. Mas deixar aqui o meu grande abraço, porque esse aí ele é assíduo, ele comenta, ele reposta, ele tá sempre por dentro, então um abraço com gostinho de café gourmet. E que inclusive tem ótimo gosto também na hora de escolher. Além de tudo, Ravens. Inclusive, né? Ó, já que tá no nosso momento... Abraço, momento Faustão, né? Um abraço lá pro nosso Wilklin Santana, antigo apoiador. Também tá sempre na audiência, sempre comentando, dando moral pra gente, que coincidentemente aniversariou ontem, junto do glorioso Daniel Jones. Então ele teve essa honra, né, de aniversariar junto de Daniel Jones. Um abraço também pro... Brilha a estrela. Brilha. Pro meu irmão, que é apoiador não praticante, fã de NFL não praticante, mas tá lá em dia, tá lá no grupo NFL de diretoria, tá? Meu irmão Pedro, que agora também é papai, e eu já falei que agora que eu sou titio,
Não tem mais um torcedor de Chicago Bears no mundo, vai ser um torcedor do Baltimore Ravens também, vai reforçar a Ravens Flock. Então o Henrique chegou para nos alegrar, fiquei oficialmente para titio, mando um abraço para ele. Um abraço pro Vitinho, que chegou atrasado aqui, o nosso outro Vitor do NFL de Diretoria, dizendo que ele se perdeu no meio da segunda frase, aquela frase que eu falei do comentário lá no TikTok. Não esquenta a cabeça com isso não, tá? Vamos ver como que vai ser a repercussão dessa semana aí, espero que o pessoal se comporte mais nos comentários dos nossos cortes. Um abraço pro Arthurzão também, que participou aqui da torcida do Detroit Lions no Instagram. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!